Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando com mais uma oração da noite, ao final de mais um dia. Hoje eu quero deixar com os irmãos as duas últimas obras da carne. Estamos estudando a respeito da obra da carne e o fruto do Espírito, com base naquilo que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 até o 26. Conforme nós já vimos anteriormente, o grande desafio, o propósito, o princípio que está no pano de fundo de todo esse texto é não fazer o que é errado e fazer o que é certo. Nas outras devocionais, nós já estudamos as 3 obras da carne relacionadas à imoralidade, ou seja, prostituição, impureza e lascívia. Estudamos as 2 obras da carne relacionadas à religião, à idolatria e à feitiçaria, as 8 paixões que englobam os relacionamentos, a saber, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Hoje, então, nós vamos estudar as 2 últimas obras da carne, relacionadas ao que o apóstolo Paulo deixa claro para nós, que podemos chamar de pecados dos excessos, ou seja, pecados relacionados aos excessos, a saber, embriaguez e glutonarias. Versículo 21. A palavra embriaguez ou bebedices, que aparece aí, o termo grego que é usado para bebedices, aparece somente em mais 2 passagens em toda a Bíblia. Lucas, capítulo 21, verso 34 e também lá em Romanos, capítulo 13, verso 13. Significando bebedeira, bebedice. E aqui nesse texto em especial, ela está no plural, ou seja, temos aqui o resultado da bebedice, o resultado da bebedeira. E qual é o resultado da bebedice e da bebedeira? Certamente, embriaguez. Portanto, essa palavra ela está relacionada ao consumo de bebida, ou de bebidas alcoólicas, bebidas embriagantes. Em Lucas capítulo 21, verso 34, Jesus usou essa palavra no contexto do seu ensino sobre a necessidade de vigilância, de prontidão em face da iminência da volta do Filho do Homem. E advertiu aos seus discípulos e aos ouvintes quanto ao perigo da embriaguez. Nos seguintes termos: fiquem alertas, tenham cuidado para que o vosso coração não fique sobrecarregado com as concupiscências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Versículo 34. De fato, uma referência ao que certamente aconteceu nos dias de Noé. Em Romanos, o apóstolo Paulo usa, lá em Romanos 13, essa palavra, versículo 13, como que aconselhando aos seus leitores e a nós a não se comportar como bêbados, mas com decência, como quem age à luz do dia, porque a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos, capítulo 13, o texto todo, versículo 11 até o versículo 14. O Novo Testamento grego utiliza outras palavras derivadas desta mesma raiz usada aqui. E também essas outras palavras são utilizadas para descrever bebedeiras e seus participantes e também as suas consequências. Primeiramente, quando essa palavra é usada como substantivo, lá no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 11, e 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 10, ele usa esse substantivo para se referir às pessoas que têm o hábito de beber demais, as quais são chamadas de bêbados, beberrões, intoxicados pelo álcool. Quando essa palavra é usada como verbo, e ela aparece como verbo em Lucas capítulo 12, 45, 1 Tessalonicenses 5, 7 e também Efésios 5, 18, significa a prática de se embebedar ou embriagar, uma referência principalmente ao estado de embriaguez ou de ebriedade de uma determinada pessoa.
Quando as pessoas acusaram os apóstolos no dia do Pentecostes, usaram essa palavra, dizendo que eles estavam bêbados, que eles estavam embriagados. Assim, Paulo usa a palavra aqui em Gálatas como uma das obras da carne, para descrever as manifestações de descontrole, intemperança ocasionados pelo excesso de bebidas embriagantes. Os gregos, embora tivessem a fama de serem grandes usuários do vinho, no geral, eles condenavam a embriaguez, por considerá-la como algo que reduzia o homem à condição de animal. Por sua vez, a Bíblia também condena a embriaguez veementemente. Em vários textos nós temos conselhos e mais conselhos, especialmente lá em Provérbios. Provérbios, por exemplo, 23, 19 a 35, o sábio aconselha o filho a não se envolver com a embriaguez. O profeta Isaías diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Ai deles. Isaías, capítulo 5, verso 11. Pedro também condena a bebedeira, dizendo que elas faziam parte da nossa vida passada, quando estávamos no mundo e agradávamos aos pagãos. Contudo, agora, uma vez regenerados em Cristo Jesus, essas coisas não podem mais fazer parte da nossa vida. Agora, nossa vida não tem mais relação com a libertinagem das bebedeiras, das orgias e das farras, das idolatrias repugnantes. 1 Pedro capítulo 4, verso 3 e 7. Além de condenar a embriaguez em muitas ocasiões, a Bíblia também ressalta a queda de muitos por causa desse pecado. Por exemplo, o justo Noé. Gênesis capítulo 9, verso 21. Ló, sobrinho do patriarca Abraão, embriagado, cometeu incesto com suas 2 filhas, as quais conceberam do próprio pai. E esse pecado originou 2 povos que causaram muitos problemas para Israel: os moabitas e os amonitas. Gênesis capítulo 19, verso 30 a 36. Nabal, inconsequente esposo de Abigail, 1 Samuel, por exemplo, 25:36. Anon, um dos filhos de Davi, acabou morto enquanto estava embriagado com vinho, 2 Samuel 13:28. E o próprio Davi, que tentou embriagar Urias para encobrir o pecado com Betseba, o seu pecado com Betseba. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 12 a 13. E também o apóstolo Paulo cita alguns bêbados, alguns embriagados no contexto da Santa Ceia, lá em 1 Coríntios 11, 21. Por ser pecado, o conselho final do apóstolo Paulo é: não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. E por último, aparece a palavra glutonarias. Essa palavra, ela aparece traduzida em outras versões como comemorações, orgias ou farras, festas com muita comida, com muita bebida, de modo extravagante, desenfreado. Em muitos casos, envolvendo também drogas, sexo e coisas semelhantes. Por estar no plural, refere-se a um estilo de vida desenfreado, extravagante, que pode ser traduzido ou pode ser visto claramente nas típicas festas de orgias pagãs. Glutonaria é o comportamento que caracteriza o ato de se alimentar em excesso, de forma desregada. A pessoa que age dessa forma é chamada de glutão. No entanto, a palavra traduzida por glutonaria possui um significado muito mais amplo. É por isso que muita gente considera a gula como sendo um pecado do excesso, não apenas de comida e bebida, mas de qualquer outra coisa que revela o desejo insaciável do homem pela busca do prazer a todo custo. Essa palavra, originalmente, ela era usada no contexto onde
os amigos de um determinado vencedor nos jogos iam para a casa do vencedor, comemoravam e depois de uma grande festa saíam pelas ruas com bêbados, quase maioria bêbados, embriagados e com cânticos celebrando ao deus Baco. Por isso que as festas que aconteciam na casa do vencedor receberam o nome então de Comós, ou seja, farra, a palavra que aparece aqui, né? Então essa palavra tem a ver até hoje no contexto de promiscuidade, de luxúria, né? De farra, de extravagância. Assim, o pecado citado aqui, por último, nesta lista de 15, além de estar associado ao comer extravagantemente, comer além daquilo que o organismo precisa, além da necessidade de saciar a fome, também tem relação com o comportamento degradante do homem ao promover orgias providas de todo tipo de imoralidade desenfreada. Estas são as obras da carne. E o apóstolo Paulo diz que estas e coisas semelhantes, os que as praticam não herdarão o reino dos céus. Meus queridos irmãos, que Deus te abençoe e que nós estejamos longe das obras da carne e sigamos firme, olhando para o autor e consumador da fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Até o nosso próximo encontro, em nome dele.